Olá, amigos do canal do Professor Dida, estamos chegando para um Futchurras especial. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro que está iniciando nesta quarta-feira, dia 28. Um Campeonato Brasileiro atípico pelo período que vai iniciar. Não é muito comum o Campeonato Brasileiro bater com os campeonatos estaduais. Mas esse ano nós temos um ano atípico, volto a falar, porque a partir do dia 1º de junho até o dia 17 de julho não terão jogos no mundo, apenas e tão somente a Copa do Mundo de Futebol, porque é uma data FIFA. Né? Então essa data FIFA vai ser importante, a participação das seleções serão todas envolvidas num campeonato mundial. Então de 1º de junho até 17 de julho não tem, e isso fez com que o Campeonato Brasileiro, há uma mudança também radical no calendário que vai ser implementado a partir já de 2026 e depois 2027, o Campeonato Brasileiro. Então, o calendário do futebol brasileiro. Então, nós temos o Campeonato Brasileiro iniciando no dia 28, batendo, paralelo aos campeonatos estaduais. Por isso, as primeiras 3 rodadas serão realizadas às quartas e quintas-feiras, meio de semana, e preservando os finais de semana para os jogos dos campeonatos estaduais, que terminarão lá pelo dia 8 de março, e aí sim aí o brasileiro segue normalmente com jogos quarta e domingo. Mas, falando então desta quarta-feira que vai iniciar, nós temos uma surpresa bastante legal, que é o retorno do Curitiba, do Atlético Paranaense, da Chapecoense e do Remo para a divisão principal do Campeonato Brasileiro, e algumas notícias não tão legais assim, que foi a queda do Ceará e Fortaleza, duas equipes cearenses, a queda do nosso Juventude, né, e a queda do Sport Recife. Todas as equipes que têm bastante torcida acabaram caindo, mas as que subiram porque tiveram um bom desempenho no campeonato da Série B, e eu fiquei muito feliz, até porque eu não vou negar, eu tenho duas equipes que eu torço bastante, que é o Grêmio e a equipe da Chapecoense, porque carinho enorme, eu tenho um grande amigo que trabalha lá, o professor Jael Ortiz, é o preparador físico. Não só por isso, eu também já trabalhei na Chapecoense, meu início de carreira foi feito lá, eu tenho grandes amigos em Chapecó, um carinho enorme, fui muito bem recebido na cidade sempre que vou lá sou bem recebido também, então eu tenho um carinho enorme e ficou aquela marca forte assim de torcer pela Chape sempre. Então torci muito ano passado para que ele subisse, e mais do que nunca agora vou torcer para que se mantenha na Série A, que já é uma grande coisa, né, retornar e se manter vai ser muito importante. Mas então esse campeonato, né, inicia no meio de semana. Nós temos uma rodada na quarta-feira com 8 jogos e na quinta-feira com mais 2 jogos. Eu vou me permitir ler aqui o carnê, até porque eu ainda não decorei todos os jogos. Né? Então o campeonato vai iniciar com o Vitória e o Remo, às 19 horas. O Atlético Mineiro e Palmeiras, jogaço às 19 horas também. Coritiba e Bragantino. E o Internacional recebe o Atlético Paranaense às 19 horas. Depois, às 19h30, nós temos Fluminense e Grêmio. O Grêmio vai visitar o Fluminense. Às 20 horas nós temos a Chapecoense, que eu estava falando, Chapecoense contra o Santos. Temos também o Corinthians contra o Bahia. E às 21h30, São Paulo e Flamengo. Na quinta-feira nós teremos um jogo às 20 horas, Mirassol e o Vasco. E às 21h30, Botafogo e Cruzeiro. Fazer um comentário assim, né? Eu falei no Grenal, em algum momento eu falei sobre favoritismo da equipe do Grêmio. No Grenal, algumas pessoas entendem que quando a gente diz favorito, que vai ganhar. Não é isso. Há um favoritismo quando alguma equipe, né, está em melhores condições que o adversário naquele momento, mas isso não quer dizer que ao iniciar a partida esse resultado vai ser, né, favorável a essa equipe que tem favoritismo, porque senão não precisaria jogar. Então, né, se favoritismo desse alguma certeza, não teria que haver o jogo. E jogo de futebol é um jogo, são 90 minutos mais os acréscimos, e ali tudo pode acontecer. Então esse favoritismo normalmente ele fica quando o árbitro inicia o jogo, e aí a equipe que tem esse favoritismo precisa ratificar, e o adversário vai tentar fazer isso. Por que eu estou falando sobre favoritismo? Porque o Campeonato Brasileiro inicia novamente com 3 equipes favoritas, né? Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Por quê? Porque são melhores, porque tem mais investimento, tem mais estrutura, tem mais capacidade de
de contratar melhores jogadores, né, e isso faz com que essas equipes sejam favoritas. Vai vingar na prática? Não sabemos, até porque o campeonato é atípico, jogos serão paralelos no primeiro momento com os estaduais, a equipe que não arrancar bem, o Flamengo está fazendo uma campanha não muito boa no Campeonato Carioca, tá? A equipe que não arrancar tão bem no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco precisa se reformular. Claro que vai ter uma janela de meio de ano, mas quem tiver poder aquisitivo para se reformular, certamente vai fazer isso. Mas então, falamos de novo, campeonato no ano atípico, as equipes precisam entrar bem, Flamengo, o Palmeiras e o Cruzeiro, no meu entender, são equipes favoritas, e não é só no meu entender, várias pessoas pensam assim também, né? Eu tenho uma alegria bastante grande de ver o retorno da Chapecoense, o Remo também, e vejam só, o Remo vai ser uma equipe que vai viajar mais de 92 mil quilômetros para fazer todo esse campeonato, lá do norte, lá no Pará, né? Vai ter que viajar, vai ter que vir aqui no sul, vai ter que Santa Catarina, vai ter que Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, então são muitas horas de voo, muitas horas de espera, né? Certamente vou ter que ter voos fretados, porque senão o desgaste será muito grande, e logo essa competição começa a ter jogos quarta domingo, extremamente desgastante, ainda que tenhamos uma parada à volta de 1º de junho até 17 de julho. Mas assim, então vai iniciar esse campeonato aí que todo mundo gosta, né? Sempre tem algum envolvimento, a gente torce para alguma equipe, e espero que Grêmio Internacional não passe pelo que passaram esse ano, indo até as últimas rodadas ali com dificuldades na tabela, buscando pontos, sofrendo, seu torcedor sofrendo, né, para que não tivéssemos um rebaixamento. O Internacional na última rodada conseguiu ratificar a permanência na divisão principal do Campeonato Brasileiro. Espero que esse ano não aconteça isso, as equipes dão a entender que estão um pouquinho melhores preparadas, mas a amostragem do Campeonato Gaúcho diz que precisa melhorar muito ainda para que consiga alguma coisa, né? Já nem falo em buscar alguma vaga em competições internacionais, eu falo único e exclusivamente no primeiro momento de se manter no Campeonato Brasileiro, né? E buscar sanear suas dívidas para melhorar e num futuro maior podermos estar brigando por melhores posições no Campeonato Brasileiro. Então, primeiro momento se manter, mas eu acredito que dá para ir mais longe sim, até porque tem comissões técnicas qualificadas, tem alguns jogadores qualificados também, plantel, e vai depender também de um poder de endividamento no decorrer da competição, daquelas carências que notarem, a gente precisa sanar. Então é isso, o Campeonato Brasileiro está chegando aí, o Futchurras chega como um momento especial aí para falar sobre o Campeonato Brasileiro, até porque temos pessoas, amigos envolvidos nessa competição. Então seria isso, vamos acompanhar de perto esses jogos, depois a gente traz os resultados e faz mais algum comentário. E já peço a vocês que também curta, comente, se inscreva no canal, né, interaja conosco aí, vamos falar sobre esse Campeonato Brasileiro, que futebol é a paixão de muitos aí, e a gente quer a participação de todos vocês aí. Então vá lá, canal do Professor Dida, se inscreva, escreve também, comenta, curte, faz alguma coisa, compartilha, né, dá seu palpite, discorda do que a gente fala aqui, não tem problema, nós queremos a interação de todos vocês, tá bom? Então o Futchurras fica por aqui, né, uma edição especial, mas falando sobre o Campeonato Brasileiro, esperando a participação de vocês. Muito obrigado.